Olá! Na aula de hoje poremos em prática os conceitos que vimos na nossa aula anterior, referentes ao cálculo do momento de inércia específico para objetos que sejam sólidos, ou em outras palavras, para objetos que são uma distribuição contínua de massa. Especificamente, poderia ser essa roda de bicicleta. Qual será o seu momento de inércia em relação a esse eixo perpendicular a esse plano, realizado ou constituído por essa roda de bicicleta? Para aquilo, comecemos com o exercício número 6. Se diz que uma porta de madeira de massa M apresenta uma densidade volumétrica de massa completamente homogênea, cujas dimensões são, tem de largura a dimensão B, tem altura o valor de A e tem uma espessura H. Calcular o momento de inércia da porta em torno do eixo paralelo à sua altura, aonde estão as dobradiças, como observa-se nessa imagem, mas essa imagem não será o modelo a ser realizado, pois justamente essa porta tem uma moldura, ou tem uma forma, ou tem um desenho, que não faz que seja completamente homogênea. Nesse caso, é um pouco menos, tem uma menor espessura nessa parte, em relação ao restante da porta. Mas essa porta daqui, hipotética, ou possivelmente constituída no nosso dia a dia, é o foco da análise do exercício número 6, onde essa porta tem as dimensões mencionadas e haverá que determinar o momento de inércia em relação a esse eixo que passa por uma das suas bordas, especificamente na borda onde tem a maior dimensão, ou seja, o seu comprimento, simulando o que acontece com uma porta, com as suas dobradiças. Para o cálculo do momento de inércia de uma distribuição contínua de massa, haverá que determinar a contribuição infinitesimal desse elemento de massa a uma determinada distância ao quadrado em relação ao eixo no qual apresenta uma rotação esse objeto contínuo de massa. Lembrando-lhes que R é a distância da posição relativa em respeito ao eixo da rotação desse elemento infinitesimal de massa. E para aquilo comecemos pondo um referencial para dizer que a dimensão da largura expressa-se como sendo o eixo x e a dimensão da altura ou do comprimento da porta, mas nesse caso a altura, expressa-se como sendo o eixo y. E um elemento infinitesimal de massa que tem a mesma espessura da porta poderá ser expresso como sendo esse elemento infinitesimal de área que tem uma espessura h, onde o elemento infinitesimal de área em coordenadas cartesianas expressa-se mediante uma variação infinitesimal dessa dimensão que está associada à largura e dessa dimensão de y associada à altura, localizada na posição x e y respectivamente, mas considerando os valores possíveis no eixo x e para o eixo y, sendo o máximo valor em x entre 0 e b e o máximo valor da altura entre 0 e a, o valor existente da porta. Há uma distância em relação do eixo de rotação, denotada por essa informação R, por essa seta amarela, que nos diz quão distante estará em relação ao eixo de rotação. Sendo uma distribuição contínua de massa e sendo uma distribuição homogênea, poder-se dizer que existe uma informação intrínseca ao próprio objeto. Nesse caso, essa informação é a densidade volumétrica de massa, como sendo a razão entre a massa pelo seu volume, onde seu volume será a área da frente ou a área da própria porta vezes a sua espessura. Mas essa sendo uma informação constante pelo fato de ser uma porta completamente homogênea, implica que um elemento infinitesimal de volume que tinha uma face infinitesimal de área, mas uma espessura h, também apresente uma variação infinitesimal de massa, ou abranja um elemento infinitesimal de massa, implicando para o cálculo do momento de inércia poder-se expressar substituindo as expressões anteriores, onde o elemento infinitesimal de massa ficará expresso em função da densidade volumétrica de massa, da espessura
da área infinitesimal e da distância que existe desse objeto infinitesimal até o eixo de rotação, ou seja, a própria posição no eixo x, x ao quadrado. Tirando as constantes do processo de integração, haverá que realizar uma integração dupla. Mas quais são os limites de integração? Os limites aonde está presente a porta, onde delimita-se a existência de uma porta. Se diz que para o eixo x é a largura, portanto, entre 0 e b existirá a porta. E para o eixo y, entre 0 e a, tem altura, existirá a porta nessas dimensões. Fazendo o processo de integração muito simples, pois pelo fato de ser um diferencial e conhecendo o teorema fundamental do cálculo, simplesmente será a avaliação desse diferencial no limite superior menos o inferior, ou seja, simplesmente o valor de altura. Mas no eixo x, a primitiva dessa função, a sua antiderivada, será x ao cubo dividido por 3. E avaliando-a no limite superior ou inferior sendo nulo desse monômio, portanto, sobreviverá simplesmente no limite superior, b ao cubo dividido por 3. Só faltará substituir a expressão que denota a densidade volumétrica de massa e, dessa forma, elimina-se algumas informações, especificamente a espessura, implicando que o momento de inércia seja independente, completamente independente da espessura que apresenta uma porta. Também independente completamente da altura que apresenta essa porta. Só dependerá, para esse caso, dessa rotação específica no eixo, como denota-se nessa imagem, no eixo paralelo à maior dimensão possível, a maior dimensão visível também, só dependerá da informação de quanta largura possui essa porta. Simplificando o b, que está no denominador, e diminuindo uma potência desse b, a terceira potência, expressa o momento de inércia para essa porta como sendo 1/3 da massa vezes a largura ao quadrado. E observem que as unidades são de quilogramas vezes unidades de comprimento ao quadrado, ou seja, quilogramas vezes metros à segunda potência. Essas são as unidades do momento de inércia. E se me faço entender com esse cálculo, faremos o seguinte. Com base nas informações anteriores, calcular o momento de inércia de uma porta em torno de um eixo perpendicular da posição do centro de massa. Então, no centro de massa dessa figura, desse objeto geométrico, tem o seu centroide, o centro propriamente desse objeto geométrico, e o centro de massa coincide justamente com esse centroide se a massa está distribuída homogeneamente. Nesse caso, o enunciado anterior nos diz que é homogeneamente, portanto, o centro de massa está localizado no seu centro dessa face e no centro dessa face menor, mas justamente há um eixo perpendicular no qual giraria por completo essa porta no sentido anti-horário ou no sentido horário. Podemos referenciar esse eixo perpendicular ao eixo x e y como sendo o eixo z, saindo da imagem. E nesse caso, com base nas informações anteriores, haverá que determinar qual será o momento de inércia quando a porta faz um processo de rotação em relação a esse eixo perpendicular. Para aquilo, assumir-se mais uma vez um elemento infinitesimal de volume, que por sua vez abrangerá um elemento infinitesimal de massa. Lembrando-lhes que esse elemento infinitesimal de volume tem uma espessura igual à espessura da própria porta. Portanto, o diferencial de massa expressa-se em função desse elemento infinitesimal de volume, que é uma face infinitesimal vezes a espessura h. Conhecendo os limites possíveis da porta, pois a porta tem de largura b, portanto, em relação ao centro de massa, o eixo x estará, ou a posição desse elemento infinitesimal estará abrangido entre menos b e mais b, e na altura de y, como denota-se, entre o valor menos a meios e mais a meios, ou seja, a metade à direita, a metade para a esquerda da largura, e da altura, a metade para cima, a metade para baixo. Mas a distância desse objeto em relação à origem, em relação ao centro de massa, dependerá dessa posição x e y onde esteja localizado esse elemento infinitesimal de massa.
E essa distância obtém-se mediante o teorema de Pitágoras, ou módulo quadrado, mediante o teorema de Pitágoras, ou simplesmente a contribuição euclidiana dessa posição. Nesse caso, será a distância ao quadrado, esse R, implicando que seja a componente ou a coordenada em uma dimensão ao quadrado mais a contribuição na outra coordenada à segunda potência. Mais uma vez, o diferencial de massa dependerá da densidade, da espessura e do elemento infinitesimal de área. Haverá que conhecer os limites da integração onde existe fisicamente a porta, implicando que seja, com base no raciocínio anterior, que seja no eixo x, dependendo entre menos b meios e mais b meios. Para a altura no eixo y, entre menos a meios e mais a meios. E dessa expressão que está aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, haverá que integrá-la, haverá que resolvê-la. Basicamente, haverá que calcular a função antiderivada ou a sua primitiva, cuja derivada seja essa expressão. E dessa forma, tem-se que a sua primitiva tem essa expressão tão simples por ser um polinômio, onde aumenta uma unidade, ou termo do monômio, e aumenta de 2 para 3, mas divide-se pelo mesmo fator que aumentou, e posteriormente avalia-se no limite superior e no inferior, implicando que seja outro processo, outro polinômio a ser integrado em relação à variável da largura, nesse caso o eixo x, ou a variável x. Quando se faz o processo de integração, a sua primitiva obtém-se simples e facilmente em relação a esses monômios, e, portanto, avaliando a sua primitiva no limite superior menos no limite inferior, obtém-se que, por ser um polinômio ímpar, igual que o caso anterior, um polinômio ímpar, quando avalia-se no limite superior e inferior, a contribuição será dupla vez ou duas vezes avaliada no limite superior. Também poderia ser dizer, por certos argumentos puramente de paridade, que será avaliar entre dois intervalos simétricos, ou entre um intervalo, simétrico, poderia expressar-se como sendo duas vezes a integração de 0 até o limite superior. Mas seja o que seja o caso de fazer o processo de integração, o importante será analisar o resultado fisicamente, pois o momento de inércia será independente da espessura, será independente dessa informação associada à largura e à altura, à altura e à largura, mas expressa-se, a primeira potência será independente, mas expressa-se em função dessa contribuição quadrática da altura e da largura. E o fator 1/12 obtém-se do processo algébrico, mas observem, mais uma vez, que nessa situação a porta apresenta um momento de inércia menor em relação à rotação quando acontecia justamente no eixo paralelo à sua altura, na dobradiça. Nesse caso é 1/12, mas haverá que substituir os valores se de fato é menor ou se de fato é igual, ou se poderia ser maior, pois aqui terá a contribuição quadrática das dimensões vezes quilogramas, obtém-se unidades de quilogramas vezes comprimento à segunda potência, ou seja, unidades de momento linear. Aparentemente está simples de calcular o momento linear, momento de inércia, pois resume-se a fazer um processo de integração, a realizar um processo de integração. Vamos ver se realmente é isso, o processo de integração, o fato físico dessa disciplina. Se diz no exercício número 8, calcular o momento de inércia de um disco sólido de massa m, de raio r e de espessura h, em torno de um eixo perpendicular ao seu centro, como observa-se nessa imagem. Poderá estar girando anti-horário ou no sentido horário, mas o importante é o cálculo dessa informação associada à distribuição espacial da sua massa, considerando que o disco seja completamente homogêneo, implicando que poderá ser expressa a sua densidade volumétrica de massa como sendo a razão entre a massa m total dividido pelo seu volume, ou seja, a área da face vezes a espessura do próprio disco. E a contribuição do elemento infinitesimal de volume, que tem a área infinitesimal em coordenadas cartesianas, mas não é uma espessura,
associada a esse disco estará abrangindo um elemento infinitesimal de massa. Fazendo o processo de integração, haverá que dizer que em relação ao eixo perpendicular do eixo x e y, no eixo z perpendicular saindo desse plano, esse objeto infinitesimal de área ou de volume, que tem uma massa infinitesimal, está a uma distância em relação à origem, como sendo a raiz quadrada dessas duas coordenadas ao quadrado. Em outras palavras, o teorema de Pitágoras, para esse caso, de uma superfície plana. Mas qual será o processo de integração? Como poder resolver o cálculo dessa integral que depende do diferencial de massa e da posição, do quão distante está do eixo de rotação ao quadrado? Para aquilo, comecemos justamente expressando a distância, quão distante está ao quadrado, resultando no radicando dessa distância, e do elemento infinitesimal de massa, a densidade vezes o elemento infinitesimal de volume, que, em resumidas contas, obtém-se ou expressa-se em função do elemento infinitesimal de área, como observa-se nessa imagem, uma variação infinitesimal de largura e uma variação infinitesimal de altura, o eixo x e o eixo y. Mas para realizar esse processo de integração, poder-se deixar as constantes fora do processo, dizer que a integração acontece em relação ao eixo x, pois poder-se expressar a coordenada y em relação ao x como sendo uma função, mas como sendo duas funções, uma parte superior dessa circunferência, ou no eixo y positivo, e uma parte inferior, quando é o eixo y negativo. Uma contribuição para cima e uma contribuição para baixo. Sabendo que o valor do eixo x possível para esse valor onde esteja localizado o elemento infinitesimal de área estará abrangido entre menos r e mais r. Nesse caso, essa contribuição infinitesimal, esses valores possíveis para o eixo y dependerão dos valores do eixo x, implicando que seja a curvatura superior e a curvatura inferior, ou seja, haverá que fazer uma varredura desse quadrado, esse elemento infinitesimal de área, da parte inferior até a superior, que assim por diante para a outra posição de x, da parte inferior para a parte superior, até completar por completo o disco. Mas fazer esse processo de derivação, de integração, levará muito tempo. E a ideia aqui será realizar o processo e interpretar o resultado obtido, mas realizar o processo de uma forma um pouco mais astuta. De fato, a resposta, o momento de inércia do disco, quando rotaciona num eixo perpendicular ao seu plano, à sua face circular, expressa-se como sendo um meio da sua massa vezes o raio do disco ao quadrado. Haverá alguma forma mais simples de determinar o momento de inércia do disco? A resposta é sim, mas um sim com letras maiúsculas. Você consegue fazer, e não será usando coordenadas cartesianas retangulares, pois nesse caso o elemento infinitesimal de área é um quadrado pequeno, embora o sistema a ser integrado, nesse caso o disco, apresenta curvatura. E qual seria o sistema mais simples, o sistema cartesiano, o sistema coordenado, que nos permita caracterizar muito melhor a curvatura de um disco, ou seja, uma circunferência? A resposta está com as coordenadas polares, que possuem simetria axial. Mas se levamos essa noção um pouco além das coordenadas polares, diria-se que nas três dimensões, incluindo o eixo z, tem simetria axial e aquilo conhece-se como sendo coordenadas cilíndricas. Mas nesse caso específico, no sistema coordenadas polares em duas dimensões, em três dimensões, incluindo o eixo z como sendo altura, denota-se como sendo coordenadas cilíndricas. Mas coordenadas polares nos diz que justamente um ponto caracterizado pela sua posição em x e y, duas informações, poder-se expressar em função da distância do ponto até a origem do sistema coordenado, uma informação, e a segunda será a sua direção. E o valor da direção estará abrangido entre ângulos de 0 a 2 π radianos, ou de 0 até 360 graus. A distância sempre será positiva, até o infinito.
implicando que para esse sistema circular, e tendo presente a sua densidade volumétrica de massa, haverá que expressá-la em relação a esse diferencial de área, que possui uma determinada espessura, mas que abrange uma massa infinitesimal. Como se expressa em coordenadas polares o elemento infinitesimal de área, que tinha também essa geometria de curvas que observa-se nessa imagem do próprio disco? A resposta está associada com essa retícula, mas uma retícula para um sistema polar, onde cada uma dessas linhas representa uma direção diferente e cada uma dessas linhas concêntricas à origem denota uma posição radial diferente. Ou seja, que um elemento infinitesimal de área estaria associado com uma variação infinitesimal do raio e uma variação infinitesimal da curvatura desse arco. Lembrando-lhes que uma variação infinitesimal angular e a curvatura do arco infinitesimal com o fator de escala do raio, quão distante está em relação ao centro do referencial ou do sistema coordenado, será a informação R. Ou seja, que o diferencial de área em coordenadas polares expressa-se como sendo a multiplicação dessas duas informações. Mas também observem que o ângulo não tem unidades de comprimento. Necessita de um fator de escala para poder expressar-se como sendo unidade de comprimento. Justamente esse fator de escala é o que representa o raio. Quão distante está da origem o raio resulta ser o fator de escala para a coordenada angular, que sendo mais formalmente possível chama-se fator ou fatores de Lamé. Mas sendo coordenadas polares, para o ângulo, o fator de escala está associado com a curvatura do próprio arco. Nesse caso, o diferencial de área expressa-se como sendo o raio, o diferencial de raio vezes o diferencial angular, implicando que, para o cálculo do momento de inércia de um objeto infinitesimal de área a uma distância que resulta ser o próprio raio ao quadrado, desse elemento infinitesimal de massa, que tem uma densidade, uma espessura e uma área que esteja abrangindo, possa ser substituída nessa expressão para calcular o momento de inércia de distribuições contínuas de massa. Nesse caso, haverá que realizar o processo de integração, onde as constantes sairão do processo de integração e resultará uma integração na coordenada radial desse raio com esse raio à terceira potência, entre o raio 0 e o raio R, propriamente para o raio R maiúsculo, que denota o máximo valor de raio desse disco. E para a coordenada angular será entre 0 e 2π radianos, ou seja, fazendo um ciclo completo de direção. E esse processo de integração, que ele diga, mas é mamão com açúcar, pois simplesmente será avaliar no limite superior menos ou inferior esse diferencial, ou seja, 2π, e essa antiderivada de r ao cubo será r ao quadrado dividido por 4, r é a quarta potência dividido por 4, e avaliando no limite superior, obtém-se que, substituindo a densidade volumétrica de massa vezes a espessura, a primitiva avaliada no limite superior ou inferior não será avaliada ou desaparece pelo fato de ser nulo, e a contribuição desse limite superior. Após isso, simplificar os respectivos termos, obtém-se que é independente da espessura do π propriamente, e resulta a informação de ser o meio da massa vezes o raio ao quadrado, o raio do disco. Mais uma vez, um resultado similar ao caso anterior. Mas esse caso, essa situação mostra que um sistema de coordenadas que mostra a mesma simetria do objeto a ser analisado, o processo de integração resultará muito mais simples, conhecendo os fatores de escala e as coordenadas que representam a posição de um ponto para nesse sistema coordenado curvilíneo. E isso nos leva a continuar para um processo de 3 dimensões. Calcular o momento de inércia de uma esfera sólida
de massa m raio r em torno de um eixo que passa pelos seus centros de massa. Sendo sua massa distribuída homogeneamente, o seu centro de massa estará no seu centro geométrico, ou seja, poderia denotar-se um sistema cartesiano, coordenadas retangulares, e cuja origem esteja no centro de massa, localizada no centro. E um eixo que passa pelo seu centro de massa, mas uma esfera tem simetria infinita. Qualquer direção possível poderá passar pelo seu centro de massa e, para simplificar e sem perdas de generalidade, será um eixo paralelo ao eixo Z, como observa-se nessa imagem. Haverá que determinar a contribuição de todos os elementos infinitesimais de massa a uma distância em relação ao eixo de rotação. Ou seja, um elemento infinitesimal de massa em coordenadas retangulares ou cartesianas tridimensionais será um elemento infinitesimal de largura, comprimento e altura, como observa-se nessa imagem, um pequeno cubo de volume infinitesimal que abrange uma massa infinitesimal, implicando que a densidade de ser uma massa distribuída uniformemente, a densidade seja uma constante, dependendo do volume, e, dependendo do volume infinitesimal, haja um elemento infinitesimal de massa, a uma distância r, que fará um círculo de raio r em torno desse eixo de rotação, se esse objeto está girando horário ou anti-horário. O cálculo do momento de inércia implicará o conhecimento desse elemento infinitesimal de volume, mas é muito simples em coordenadas cartesianas. Uma variação de largura infinitesimal, comprimento e altura também infinitesimal. Há uma distância desse objeto em relação ao eixo z, que denota-se como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, a distância que projetaria, ou observando esse objeto, a sua sombra sobre o plano x e y, a distância até a origem. Tirando ou removendo ou deixando de fora do processo de integração uma constante, que nesse caso é a densidade, haverá que fazer uma integração, e aqui espero me fazer entender, para o eixo z, para o eixo onde denota-se uma calota superior ou hemisfério superior em função da coordenada x e y, e o hemisfério inferior também em função da coordenada x e y, ou seja, que haverá, que variar a altura, ou seja, o eixo z entre esse mínimo valor e esse máximo valor denotado por essas duas curvas, essas duas calotas, essas duas superfícies esféricas máxima superior e máxima na parte de embaixo. Mas conhecendo esse processo, haverá posteriormente que fazer uma varredura em todas as posições em y, e denotada por essa projeção ou discos que tenha raio diferente, raio R maiúsculo, raio R minúsculo, o raio R muito pequeno, mas são círculos ou discos infinitesimais que estão no plano x e y e que variarão justamente de altura em relação ao eixo z. E finalizando, o eixo x variará entre o mínimo e o máximo valor do raio, o raio positivo e o raio negativo. Ou seja, um processo de integração bastante trabalhoso. Mas após alguns passos de integração, obtém-se justamente que o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de uma esfera, qualquer eixo, pelo fato de ter simetria infinita, expressa-se como sendo 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado, mais uma vez quilogramas vezes unidades de comprimento à segunda potência. Haverá alguma forma mais simples de determinar o momento de inércia de uma esfera sólida? A resposta é sim, mas haverá que conhecer, ou necessita-se conhecer, um sistema coordenado curvilíneo que possua a mesma simetria que uma esfera. E nesse caso, conhece-se como sendo coordenadas esféricas com simetria radial. Ou seja, por mais que se rotacione a esfera, sempre tem o mesmo formato esférico. Não se poderá distinguir. Uma esfera tem faces ou infinitesimais, mas não se consegue distinguir uma de outra. Em outras palavras, a associação de um ponto no espaço, no sistema cartesiano,
expressa-se a sua posição mediante o conhecimento da sua coordenada em x, y, z. 3 informações. No sistema esférico, ou nas coordenadas esféricas, expressa-se mediante o conhecimento da distância do ponto até a origem, de um ângulo que chama-se o ângulo polar, que varia entre 0 e π, ou seja, variando do polo norte até o polo sul, e o ângulo azimutal, que tem uma varredura lateral entre 0 e 2π radianos. Vamos ver se me faço entender. É um sistema de coordenadas curvilíneas, pois se diz que localmente a tríada de posições, ou a tríada dos vetores unitários a cada um dos eixos coordenados são perpendiculares. Por mais que sejam curvas, mas são sistemas de coordenadas curvilíneas. Constitui um sistema perpendicular unitário, ou seja, uma tríada, cada um dos vetores unitários, para o eixo radial na direção onde aumenta, mais afastada da origem. O eixo associado ao ângulo θ aumenta do polo até o polo sul, portanto tem essa direção, e o eixo do ângulo azimutal aumenta de 0 a 2π radianos, fazendo esse percurso circular. E em si, para esse ponto específico ou para qualquer outro ponto, são perpendiculares ortonormais entre si. Os valores possíveis no qual esse sistema cartesiano apresenta variações das suas coordenadas é uma distância maior que ou igual a 0, positiva afastada da origem, o ângulo polar entre 0 e π e o ângulo azimutal entre 0 e quase 2π, ou seja, aberto em 2π. O elemento infinitesimal de volume para esse sistema de coordenadas curvilíneas expressa-se mediante uma variação infinitesimal de cada uma das 3 coordenadas. Uma variação de raio, uma variação do ângulo θ e uma variação do ângulo φ, como observa-se nessa projeção no plano x e y, constituindo um pedaço de uma esfera. E esse pedaço de uma esfera está associado também com faces inferior, exterior, superior e inferior, ou interna, externa, superior e interior, lateral direita, lateral esquerda, ou da frente para trás, ou enfim, mas pelo menos para distingui-la. A esse elemento infinitesimal de volume apresenta uma variação de espessura, uma variação de altura e uma variação de grossura associada com cada um dos sistemas, ou das coordenadas desse sistema de coordenadas esféricas, que visto de outra forma, observa-se quão grosso é, quão alto é, quão largo é, dependendo da variação de cada uma dessas coordenadas. Mas o importante será caracterizar o momento de inércia, calcular o momento de inércia de uma esfera quando usa-se o sistema de coordenadas que leve a mesma simetria que esse objeto, simetria radial, simetria esférica. Nesse caso, a densidade volumétrica de massa, de ser distribuída sua massa homogeneamente em torno do seu volume, expressa-se como sendo uma constante e qualquer elemento de volume abrangerá um elemento infinitesimal de massa. Nesse caso, o elemento infinitesimal de volume não será um cubo, mas será um pedaço constituído pela variação infinitesimal de cada uma das 3 coordenadas esféricas. E esse elemento infinitesimal de volume expressa-se como sendo uma variação de raio, uma variação do ângulo θ, ou uma variação infinitesimal do comprimento de arco, e nesse caso observa-se o mesmo fator de escala. E para o ângulo azimutal, também será uma variação do elemento infinitesimal de arco em relação a essa variação angular, mas tem outro fator de escala associado à altura, pois variará entre o ângulo 0 em θ e o ângulo π em θ, fazendo percursos circulares pequenos, grandes passando pelo Equador e pequenos aproximando-se do polo sul. A posição desse elemento infinitesimal denota-se mediante as coordenadas cartesianas, mas para o cálculo do momento de inércia vale a pena mencionar e caracterizar e não confundir que esse R minúsculo está associado à distância desse elemento infinitesimal até o eixo de rotação. Nesse caso, não poderá ser o próprio R da coordenada. Esse R que está aqui, nessa expressão, ou nessa integração, denota quão afastado está o elemento infinitesimal do eixo
de integração, que justamente expressa-se como o raio vezes o seno do ângulo θ. O θ, que é o ângulo polar, que, vamos ver se me faço entender, é o ângulo que denota a variação de polo norte até o polo sul, mas o seno de θ é justamente uma linha paralela ao eixo x, que pertence ao plano x e y, e que denotará o seu módulo, quão afastado está esse elemento infinitesimal até a origem. Para fazer o processo de integração, escrito por completo o elemento infinitesimal de volume vezes a massa e a distância desse objeto até o eixo de rotação à segunda potência, deixando fora do processo de integração a constante, que é a densidade volumétrica de massa, haverá que realizar uma variação, uma varredura de todos os raios possíveis entre zero até o raio da esfera, sabendo que esse elemento, a segunda potência, e esse elemento, a segunda potência, constituirão um raio à quarta potência. Uma variação do ângulo polar entre 0 e π, ou seja, do polo norte até o polo sul, considerando o seno de θ e o seno de θ ao quadrado, tem-se seno cubo de θ, perdão. E por último, a varredura do ângulo azimutal entre 0 e 2π radianos. Sabendo que essa integração, pois as outras duas são fáceis, mas essa integração poder se expressar um pouco mais simples, tendo presentes a identidade trigonométrica fundamental. E a partir dessa identidade poder se expressar o seno quadrado de θ como sendo 1 menos cosseno quadrado de θ, e deixando um seno de θ em evidência, que posteriormente multiplicará todo o que tem se escrito aqui. Vamos ver se me faço entender. Ou seja, a densidade volumétrica de massa, a variação radial entre 0 e r implicará nessa contribuição, a variação azimutal implicará na contribuição de 2π radianos, e a variação do ângulo θ, que por enquanto não se tem calculado, mas haverá que expressá-la como sendo seno de θ vezes essa expressão, ou seja, haverá que integrar essa função. E para aquilo, primeiro podemos simplificar os raios à quinta potência, simplifica-se para 2 e cancela-se por completo o raio à potência 3. 2π radianos com 4π radianos simplifica-se a ser simplesmente o número 2 aqui no denominador. E, por último, a primitiva dessa função será o seno, a sua primitiva menos cosseno, e observando que a integração desse processo de derivação concatenada implicaria no conhecimento do cosseno cubo de θ, mas dividido pela potência que aumentou. Avaliando-lhe no limite superior menos o inferior, tem-se justamente que o número, duas vezes a contribuição, menos 2/3. Peço-lhes que façam o processo de integração, pois o resultado numérico é importante, mas o mais relevante será o momento de inércia. Nesse caso, 2/5 da massa vezes o raio à segunda potência. Se me faço entender, se alguém deseja realizar o processo mais uma vez em coordenadas esféricas, é muito mais simples que em relação às coordenadas cartesianas. Um processo tedioso, mas o resultado continuará sendo o mesmo. Implicando que poder-se determinar qualquer objeto, seja esse recipiente para pôr café ou chá, onde haveria que conhecer a distribuição espacial da massa em relação a esse eixo de rotação, um disco de espessura, ou simplesmente um aro que tem toda a sua massa uma distância r do centro do giro, uma esfera sólida, uma esfera oca, ou uma superfície esférica, uma barra no seu centro e uma barra na lateral. Todos terão momentos de inércia diferentes. E, por último, para um aro no eixo perpendicular, ou no eixo que atravesse por completo, e que atravesse por completo o aro, mas que não seja num eixo perpendicular à superfície hipotética desse aro. Terá valores diferentes se fosse no eixo perpendicular e no eixo associado que passe pelas bordas do próprio aro, sendo a metade e sendo a contribuição massa vezes a distância na qual se localiza toda essa massa.
Para outros casos específicos, poderia ser um cilindro, que não seja oco, um cilindro de espessura, um cilindro maciço, ou os casos que já tivemos avaliado anteriormente. Mas a pergunta aqui é como poder analisar o momento de inércia de um ponto específico que não passe pelos centros de massa. Vamos imaginar que existe uma distribuição contínua de massa e conhece-se perfeitamente o momento de inércia de esse objeto quando realiza uma rotação em relação a um eixo que passe pelo seu centro de massa. E se fosse num eixo que não seja o seu centro de massa, um eixo que seja paralelo ao eixo que passa pelo seu centro de massa, mas que está a uma distância d. Esse eixo de rotação diferente, esse eixo que estaria afastado da origem ou do ponto do centro de massa a uma distância d, cuja posição no sistema cartesiano representa-se como xp e yp, fazendo alusão a ser um eixo de rotação paralelo, ou p, para fazer alusão a ser um eixo paralelo ao conhecido anteriormente. Mais uma vez, haveria que fazer a contribuição dos elementos infinitesimais de massa, mas agora em relação a esse eixo de rotação paralelo ao eixo que passa pelo seu centro de massa. Ou seja, conhece-se a distância do objeto infinitesimal até o eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa e poder-se determinar essa contribuição, ou seja, a distância desse objeto infinitesimal de massa até o eixo novo, esse eixo paralelo. E denota-se justamente esses R's com cores diferentes para fazer alusão que o amarelo está a distância em relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa e o azul a distância no eixo paralelo. E como determinar o momento de inércia a respeito a esse eixo paralelo, ao eixo paralelo vermelho, como observa-se nessa imagem, se tem essa informação por completo do momento de inércia do objeto quando rotaciona sobre um eixo que passe pelo seu centro de massa. A resposta pode se determinar justamente calculando-a. Basicamente seria a distância r, mas como se expressa essa distância r que está no azul? Diria-se que será a subtração ou a diferença entre a posição que tem o elemento infinitesimal de massa no eixo x em relação à posição desse eixo que passa pelo ponto P sobre o plano x e y, ou essa posição relativa ao quadrado e essa posição relativa no eixo y ao quadrado, pois o eixo é paralelo ao eixo z e o eixo novo também será paralelo ao eixo z. Mas abrindo por completo esse binômio quadrado perfeito, terá-se a contribuição quadrática da posição. Também obtém-se a contribuição quadrática desse ponto coordenado que denota o ponto por onde passa o eixo perpendicular, o x de p ao quadrado e y de p ao quadrado, e os elementos cruzados que poder-se dizer que sairão as constantes, pois a variável é x e não x de p por ser um ponto específico, e a contribuição em y no eixo y, a posição que tem-se, e é onde haverá que varrer por completo esse y desse elemento infinitesimal de massa. Mas observando em detalhe essas duas integrações, esse elemento a ser integrado e esse elemento a integrar por completo está associado com a posição do centro de massa no eixo x, mas vezes a massa completa desse objeto. E está também associado ao centro de massa no eixo y, a sua posição do centro de massa vezes a massa completa do próprio objeto. Mas a pergunta é muito simples. Qual é a posição do centro de massa do objeto na coordenada x e na coordenada y, sabendo que o sistema coordenado, a origem, coincide com a posição do centro de massa? A resposta é nula, implicando que essas duas integrações serão equivalentes a zero. E, portanto, a primeira integração, se observa-se em detalhe, será idêntica à integração que denota o momento de inércia em relação ao centro de massa, e a segunda será idêntica a esse elemento que denota a distância ao quadrado desse ponto até o centro de massa
E por ser uma constante, não são variáveis, sairá do processo de integração e será o somatório ou a integração de todos os elementos infinitesimais de massa, obtendo a massa total. Ou seja, que qualquer momento de inércia de um eixo paralelo ao eixo que já se conhece, mas que passa pelos seus centros de massa, poder-se expressar em função dessa distância. Dessa distância é paralelo, mas está distante. E em essa contribuição, ou essa expressão por completo, conhece-se em física como sendo o teorema dos eixos paralelos. Ou seja, qualquer eixo paralelo a um eixo já conhecido, mas que saiba-se quanto vale ou como se expressa o momento de inércia, poder-se determinar o momento de inércia no outro eixo se se conhece quão distante está esse eixo paralelo em relação a um que passe pelos seus centros de massa do mesmo objeto. Vamos fazer um exercício número 10, que diz um volante de inércia, que é justamente essa roda gigante de uma máquina de vapor, tem um raio de 1,2 metros. Cada um desses braços tem um tamanho de 1,2 metros, composto por um aro externo de uma massa de 2.500 kg ou 2,5 toneladas. E 8 raios equidistantes com massa de 225 kg, bastante massivo, cada um desses braços, desses raios. Qual é o momento de inércia da roda em relação ao eixo perpendicular ao plano da roda e que passa pelos seus centros de massa, como observa-se nessa imagem? Um eixo que coincide com a posição dos centros de massa. Como calcular a contribuição de toda essa massa distribuída espacialmente para a inércia desse objeto quando põe-se a girar? Quando põe-se a girar, não é um deslocamento de translação, é uma rotação. Por um lado, sabe-se que a massa total do sistema será a massa do aro externo e das contribuições dos 8 raios, implicando numa massa total de 4.300 kg. Mas para calcular o momento de inércia total, a igual que a massa, soma-se o momento de inércia total, também expressa-se mediante a contribuição individual, ou seja, a contribuição das 8 barras mais o disco, o aro gigante. Aqui teria que consertar, é o aro maior. Entre esse aro externo e a massa do aro externo expressa-se como M maiúsculo e das barras como M minúsculo, por ser menores, onde o momento de inércia das barras, quando rotaciona num eixo que passa pela uma das suas bordas, expressa-se como 1/3 da massa vezes o raio ao quadrado, implicando que poder-se deixar as massas em comum, 8/3 da massa dos braços mais a massa do aro, lembrando-lhes aro, vezes o tamanho do próprio disco, do próprio aro e dos braços, o raio ao quadrado, substituindo a massa presente nessa expressão, mais 8/3 da massa dos braços, mais a massa total, de distância ao tamanho que tem o próprio sistema contínuo, o aro de 1,220 centímetros, ou 1,2 metros, à segunda potência, tem-se com um momento de inércia numericamente parecido, mas em unidades completamente diferentes, de 4.464 kg vezes metro ao quadrado. Tem um momento de inércia gigante. Para que serve um momento de inércia tão grande numa máquina de vapor? A resposta espero me fazer entender que justamente uma máquina de vapor está apresentando um movimento oscilatório, um movimento periódico, um movimento circular. Mas esse movimento circular transfere-se para ser um movimento linear. Ou vice-versa. O movimento linear do pistão transforma-se em um movimento circular desse volante de inércia. Para que serve? Podemos observar justamente para cortar granito, como vê-se nesse vídeo, onde uma máquina não tem a força suficiente, mas o volante de inércia armazena energia cinética na rotação, permitindo cortar várias lâminas de granito ao mesmo tempo.
Ou poderia ser num trator, onde o movimento do trator, do motor específico, dos pistões desse trator é linear, transforma-se em movimento circular para rotacionar as rodas e ter a tração e movimentar a máquina completa. Mas esse volante de inércia também serve, como lhes disse anteriormente, para armazenar energia cinética da rotação. Seria quase uma pilha, mas uma pilha de energia cinética, que usa-se para poder continuar um processo de rotação, como é o caso desse motor, que tem um volante de inércia. Sendo o volante de inércia o elemento dourado que permite facilitar o giro. Se não tivesse o volante de inércia, o giro poderia parar. Não tem energia armazenada na rotação. Se é fácil entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa